Vamos falar de duas coisas aparentemente inofensivas, mas não são tão simples assim. E como é que elas acontecem no organismo da gente? E como é que a gente pode se desvencilhar de uma situação de engasgo ou soluço? Muita gente pode até brincar com isso, achar que é piada. Um soluço. Mas será que ele é tão inofensivo assim? Por que tem um soluço? Como é que o organismo começa a manifestar um soluço? Ou então um engasgo, num caso de engasgo, o que fazer para a pessoa se safar disso? É o que vamos aprender, porque a vida é um eterno aprendizado. O nosso programa tem sempre essa preocupação de, em cada entrevista, acrescentar conhecimento do que interessa de verdade, né? Na vida, no nosso dia a dia. E interessa aprender tudo que os especialistas sabem, ou pelo menos um pouco. Isso a gente carrega para o resto da vida. Conhecimento ninguém rouba de você. Teu carro pode ser roubado, tua casa, um monte de coisa. O que a gente aprende, ninguém rouba, é o maior patrimônio que você pode ter. Aproveitem entrevistas assim, que só acontecem porque temos aqui nossos verdadeiros consultores e colaboradores, como é nessa especialidade o Dr. Valmir Eduardo Paixão D'Antônio. Dr. Valmir, bom dia. Bom dia, é sempre um prazer, né, estar tendo essa oportunidade de colaborar de alguma forma, né. Hoje em dia vejo muito pouco, quase raras vezes, a imprensa se dedicar a um noticiário que acrescente conhecimento às pessoas. O tempo todo um noticiário dominado por tendências, às vezes por polêmicas absolutamente disfarçadoras da realidade das coisas, né? E muito tempo perdido com algo que, embora às vezes importante, poderia dar um pouquinho de espaço para outras coisas muito mais ou ainda que menos assim mesmo importantes. Nós dedicamos nosso programa a acrescentar algo de útil para quem assiste. E fazer isso dá mais trabalho do que fazer matéria polêmica, xingar todo mundo. Sabe, isso dá muito trabalho. Xingar é fácil. Qualquer maluquinho xinga. Agora, realizar matérias que acrescente algo na vida das pessoas de bom, aí dá mais trabalho. E eu gosto desse tipo de serviço mais trabalhoso. Doutor Valmir, um soluço parece algo inofensivo. Qual é o grau mais grave de um soluço que vocês têm conhecimento na literatura médica? Olha, realmente o soluço, né, na enorme maioria das vezes é inofensivo, mas a gente fala aí daquele soluço que o indivíduo está numa confraternização, uma reunião de amigos, ou, né, em casa, e ele tem lá uma crise que dura alguns minutos, 1 hora, 2 no máximo, né? Agora, soluços que perdurem por mais de 24 ou 48 horas merecem uma investigação, né? Aí merece investigação porque pode esconder por trás disso, né? Aí passa a ser um sintoma, né? E não uma casualidade. Pode esconder algo, alguma doença, às vezes mais séria, às vezes não, mas alguma doença que precise, mereça aí o devido tratamento e diagnóstico, né? Você pode ter soluço como consequência de doenças, por exemplo, digestivas, né? Do aparelho digestivo, desde doenças simples, né? Ou não tão severas, até doenças mais graves, neoplasias, né? O megaesôfago, por exemplo, né? Da doença de Chagas, ou outros tipos de doenças mais intensas. Pode-se ter como consequência de alguma doença neurológica, né? É um nervo que entra meio que em transe, digamos assim, né? E produz uma contração muscular que muito intensa e que produz soluço. Quer dizer, doenças neurológicas podem estar por trás de um soluço contínuo. Não aquela crise que a gente tem de vez em quando. Estou falando de um negócio que se perdura aí por dias, né? Ininterruptos, doutor, assim? Dias soluçando ininterruptamente? Ainda bem, é muito pouco frequente, mas existem alguns indivíduos raros, ainda bem, porque é muito chato, é angustiante, além de ser muito incomodativo. Mas tem pessoas que ficam dias, semanas, meses, né? E às vezes com uma dificuldade enorme de tratamento, né? Tanto de se encontrar a causa como em se tratá-la, né?
nós tivemos há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, eu também só soube pela mídia, claro, né? Não tenho acesso ao hospital ou ao prontuário de forma alguma, então eu soube pelo noticiário, né? Que o nosso presidente da República esteve internado e teve aí uma necessidade de um tratamento por algum problema gastrointestinal. Foi mesmo. E se manifestou com soluço. É mesmo? Ah, bem lembrado, é verdade. Verdade. Ele deve ter ficado com soluço por um tempo que extrapolou o razoável, coisa de horas ou dia, né? Até que foi investigado e viu um problema gastrointestinal que precisou de internação. Bem lembrado, foi recente, inclusive, um mês e meio atrás, por aí, isso, né? Pelo menos foi o que eu vi, inclusive, nos noticiários. Né? Ele até veio para São Paulo. A fonte da minha informação é a mesma. Ele até veio para São Paulo, ficou até internado lá, tratando. Dizem que seria decorrência ainda daquela facada ou algo assim. Mas agora está bem, mas de fato ele ficou mais que um dia soluçando ali sem parar. E aí eu te pergunto, doutor Valmir, é uma manifestação mecânica do organismo, do funcionamento mecânico respiratório, ou isso pode ter alguma origem do ponto ou é emocional, por exemplo, do emocional da pessoa, o soluço? Sim. O soluço ele tem toda uma dinâmica que envolve uma função de um nervo específico e a mecânica de pressão e contração muscular. Tá? Existe um nervo, chama nervo frênico, que ele desce pelo nosso pescoço em direção ao diafragma. Né? Então ele passa perto do coração, atravessa no meio dos pulmões, passa inclusive perto do estômago, atrás do estômago, e ele inerva o músculo diafragma. O músculo diafragma é um músculo que fica embaixo dos pulmões e é o que separa o tórax, o peito, do abdômen, a barriga. Então ele é um músculo atravessado, é como se ele cortasse a gente no meio, né? E é o principal músculo respiratório. O frênico, ele inerva esse músculo e faz ele contrair. Grosseiramente, o que acontece no soluço é que por uma irritação desse nervo, por qualquer motivo, faz com que esse nervo fique como se fosse espetando, né? Estimulando o músculo diafragma, e esse músculo ele se contrai muito rapidamente de forma involuntária, e aí expulsa o ar do pulmão sob pressão. Então faz aquele barulho que na verdade é o ar expulso sob pressão. É mais ou menos como se a gente enchesse uma bexiga de ar, e aí você abre o bocal e dá aquela esticada, e o ar sai meio fininho, né? É o ar saindo com alguma pressão. A gente manifesta isso com o soluço. Então, assim, qualquer problema neurológico, você pode ter alguma doença, por exemplo, degenerativa, afetando esse nervo. Entendi. Tá? Uma dilatação gástrica, eu tomei coisa muito refrigerante, muita bebida com gás, ou eu comi muito, ou eu engoli muito ar, dilatou o estômago, pode comprimir esse nervo e dar um soluço. E também, psicogênico, ansiedade, estresse também podem ser causas aparentes, né? Então, como estamos todos ansiosos nessa pandemia, todo mundo tem um pouco a mais aí de ansiedade, significa que estaríamos, em tese, soluçando mais. Em tese. Nessa pandemia a gente brinca que tem dois tipos de pessoas, os que estão mais nervosos, ansiosos e estressados, e os que não têm juízo, né? Porque o que eu estou vendo é isso aí. Todo mundo está um pouco mais ansioso e tem uma turma que já ficou leléu da cachola, entendeu? Exatamente. É o que eu tenho mais visto, realmente. E pior que não percebe, né? Ele acha que está normal, todo mundo está vendo que ele está... Tá todo mundo viajando um pouco na mais maionese, mas não com os toca. nervos à flor da pele, como dizia, né? Não tem como, né? Não tem como, Foi todo mundo pego de surpresa. Doutor, por que o soluço é muito comum nos bebês? Nos bebês? Bebês, entre mamadas, Enfim, eu percebo que as mães, inclusive, antigamente, elas pegavam até um pedacinho de um tecido assim, colocava na testinha do bebê, porque aquela seria uma simpatia para parar o soluço, de tanto que isso acontece. Por quê? Nos bebês é um pouco mais frequente, realmente, por conta do que a gente chama de aerofagia. A aerofagia é literalmente engolir ar. Tá? Então, a criança
ela está desenvolvendo todas as capacidades dela, inclusive a capacidade de aprender a engolir e respirar em tempos diferentes. Mas às vezes no afã de se alimentar, né, ela acaba não respeitando esse tempo e junto com o leite acaba engolindo muito ar. Entendi. Né? E aí dilata o estômago, comprime o nervo que fica atrás dele, então dilatou meio que como se encostasse no nervo, né? E acaba tendo essa questão do soluço com mais frequência, né? Também é muito frequente, né, as mães colocarem a criança para arrotar depois de mamar, né? Justamente para tentar expelir esse excesso de ar. Tem um arroto da criança quando termina de mamar, é verdade. Então, porque realmente eles arrotam bastante. Tá vendo como nós estamos aprendendo um monte de coisa aqui? Estamos aprendendo um monte de coisa boa. Agora, doutor Valmir, os imitadores de bêbados, que tem personagens bêbados, Mussum, vamos lembrar o Mussum, mas tem outros sexos. Sempre que eles iam imitar, para caracterizar o bêbado, eles também faziam, né? Daí a minha pergunta, tem alguma associação com cachaceiro ou não? Olha, até onde eu imagino, a não ser que seja essa associação, né? Quer dizer, você perder meio que o seu autocontrole e também ter algum grau de aerofagia, né? E o volume do que você ingere, né? Porque tal qual o bebê, não é só engolir ar, tem o bebê que é glutão também, que ele toma leite até não caber mais, né? Isso também dilata o estômago. Eu estou falando do leite, do bebê com leite, né? Mas quem também bebe qualquer outro tipo de líquido e exagera, dilata o estômago, ele também pode ter soluço. Isso é fato, né? Vamos lembrar que a cerveja tem bastante gás, por exemplo. E a cerveja em específico, além de um volume mais alto, né? Ele também tem o gás. Mas qualquer outro tipo de volume, mesmo água, tomou muita água, muito suco, você vai ter uma dilatação gástrica. Uma alimentação muito copiosa, né? Então acaba dilatando e pode ter soluço também. Tem os ouvintes fazendo perguntas sobre soluço. Daqui a pouco eu vou falar do engasgo, gente, que já é um negócio mais, eu imagino que bem mais grave. Mas perguntas sobre soluço feitas pelos ouvintes aí, Felipe. Daércio. Sim. Bom, tem o Juliano. Sim. Ele falou assim, bom dia, doutor. Bom dia, Juliano. Eu soluço há muitos anos, porém soluço umas 2 ou 3 vezes por dia e passa. Não são todos os dias, mas isso ocorre durante aproximadamente 2 anos. Ele falou, 2 anos não, há alguns anos. E aí ele falou que não é todo dia. Ele falou que são alguns dias da semana, só que é sempre 2 ou 3 vezes e aí passa. Aí ele pergunta se é normal, o que pode ser. Nessa quantidade, né? Perfeito. Bom dia, Juliano. Juliano, também não é uma informação que me chame muito atenção ou me cause maiores preocupações, né? É o que eu falei. Aí soluçar, todo mundo soluça, é como dor de cabeça, todo mundo tem de vez em quando. O problema é quando você tem todo dia ou constantemente de uma forma que interfira no seu dia a dia. Então o soluço, eventualmente, vamos colocar dia sim, dia não, você dá 2, 3 soluçadas, ok, sem maiores problemas. Quando eu digo que preocupa, é quando a coisa se alonga por mais de 24 horas, nunca tolerável mais do que 48 horas, e persistente, o dia todo, não para. Aí há que se investigar. Ok. Né? E o soluço é mais grave? Desculpe, soluço não. O engasgo já é uma situação mais grave? O engasgo ele é um pouco mais sério, né? Primeiro pelo primeiro motivo, ele vai de encontro a isso que eu falei a respeito do soluço. Quer dizer, soluço de vez em quando você soluçar 2, 3 vezes, já sim, já não é problema. O engasgo, se ele for daquele bonitão mesmo, você não precisa ter mais do que um na vida. Um já pode ser suficiente para colocar um término na sua vida, né? Leva à morte, em muitos casos. Exatamente. Então é algo um pouco mais sério, né? E isso quando a gente analisa a questão do engasgo e do soluço como situações corriqueiras do nosso dia a dia. Eu não estou dizendo a respeito daquele soluço patológico, por exemplo, que esconde uma neoplasia digestiva ou algo mais sério, e o engasgo também de pacientes crônicos. Uma coisa é eu, por exemplo, Valmir, ir a uma churrascaria e me engasgar com um pedaço de carne. Eu sou saudável, rígido, e eu me engasguei, foi uma fatalidade. É que essa fatalidade pode custar minha vida, né? Naquele momento. E tem bastante perguntas sobre engasgo agora, inclusive costumes das pessoas de, ao tentar salvar alguém
bater nas costas, perguntas assim e mais várias outras curiosidades sobre engasgo. Eu vou contar um caso bem rapidamente para o senhor, só para ele entender. Uma vez eu entrei um desespero total, Valmir, sozinho, que eu fui na minha chácara, eu cheguei lá, tinha caqui, era época de caqui, tinha um pé de caqui lá. Mas o caqui não estava ainda, sei lá, maduro e tal, ele estava amarrando muito, sabe? Quando o caqui ainda não... E eu dei uma bocada num caqui, peguei no pé assim, dei uma bocada aqui. Aquilo entalou, aqui parou, talvez porque ele é áspero, doutor. E eu não conseguia nem expelir e nem engolir. E eu saí correndo desesperado, não conseguia respirar direito. E na hora de você ficar nervoso, piora tudo. Eu sei que eu corri uns 10 metros no gramado, 10, 15 metros, agachei assim, desesperado, não tinha alguém. Dá um pânico na gente, até que eu consegui expelir aquilo ali. Rapaz, quase morro por causa daquilo lá, sozinho naquele momento, doutor. E se me permite, eu tenho uma história também rápida como a sua, né? De uma experiência pessoal, né? Eu estava num restaurante com a minha esposa e os meus filhos. E a minha esposa, quem conhece a minha esposa, chama Andréia, né? Vai entender que foi uma situação bastante estranha para ela. Ela parou de falar. Sério? A gente estava jantando, ela parou de falar. Eu, na hora, até fiquei um pouquinho feliz, sabe? Ela parou de falar. Sabe como é, né? E a Andréia parar de falar é um negócio de outro mundo, né? Mas ela estava na minha frente e eu não me apercebi. Isso não me chamou a atenção. Ela parou de falar, soltou o garfo e talher, ficou sentada, ereta, aí ela levantou e depois ela melhorou. Um outro médico que estava no restaurante, em outro canto, né, ele levantou e saiu correndo. A pessoa na outra mesa percebeu. A Andréia tinha engasgado. E eu não percebi. E aí ela desengasgou sozinha, né? E um outro colega percebeu e eu não, né? Então, às vezes, também tem isso. O problema do engasgo é que, às vezes, não é tão fácil você perceber, porque a pessoa não vai falar, engasguei. Ela não consegue falar. Tem como. Né? Então, e é sério, né? Isso você tem que saber algumas manobras básicas do que pode ser feito, né? Porque às vezes a diferença entre aliviar ou não é saber essas manobras. Provavelmente no seu caso, agachar-se e comprimir o abdômen aumentou a pressão abdominal e facilitou com que houvesse a liberação da via aérea. Mas eu fiz isso instintivamente, porque de repente eu caí assim de joelhos e tal e aqui, doutor, daí vem a próxima pergunta. O desespero complica tudo ainda mais, né? Exatamente. O desespero ele acaba piorando, até porque você, no afã de tentar puxar o ar, dependendo de onde tiver esse pedaço de alimento aí que causou o engasgo, ele pode entrar numa outra posição, às vezes melhor, mas às vezes pior. Né? Só que não tem como, porque esse desespero não é controlável, ele é automático. Você tem uma liberação de adrenalina naquele momento. Você entende que a sua integridade física, a sua vida está em risco. Então libera adrenalina e você fica em pânico mesmo. Não tem como controlar isso. Né? Ô, gente, vamos aprender então com essa entrevista o seguinte. Vamos imaginar duas situações de engasgo. Uma, que foi o meu caso, sozinho naquele momento. O que eu devo fazer, se há alguma coisa que eu possa fazer naquele momento para me desvencilhar daquela situação, doutor, quando eu estiver sozinho? Sozinho tem realmente, infelizmente, muito pouca coisa que possa fazer. Talvez realmente, como você disse que fez instintivamente, seja praticamente a única coisa que a gente pode fazer. É agachar-se e colocar o tronco à frente. É como se a gente fosse abraçar os nossos joelhos, né? Jogando o tronco para frente, abraçando o joelho, para a gente comprimir o abdômen, diminuir o tamanho da barriga, do abdômen, aumentando assim essa pressão e aí tentar, com isso, criar uma condição que possa desengasgar, né? Liberar a via respiratória. Né? E o que a gente sempre orienta é o que as pessoas podem fazer para ajudar o outro, né? Porque aí tem algumas duas ou três manobras que estão aí, talvez com resultado um pouco melhor. Isso, é sobre elas agora que nós vamos falar numa outra hipótese muito comum em que tem alguém do lado. Por que a gente precisa prestar atenção, a gente aprende. Pode acontecer com um filho da gente, com o pai da gente, com alguém da família. Ou você pode estar até num lugar público, como nesse caso aí da esposa do doutor Valmir, em que um colega médico percebeu. E aí, talvez nem tenha precisado aplicar, porque ao chegar lá ela já havia se
desfeito daquela situação. Mas pode acontecer. Então, nós não somos médicos. Uma pessoa comum, isso que o senhor vai ensinar agora, uma pessoa comum consegue fazer também, doutor? Sim, consegue. É muito comum em filmes a gente vê muito, né, situações de engasgo e aplicação de manobras, algumas mais intensas, digamos assim, né, invasivas, que a gente não sugere realizar porque não tem algum mínimo treinamento, né? Mas tem duas que a gente pode utilizar. Essa de bater as costas, né, a mão nas costas. Isso é interessante, especialmente em criança, né? Criança pequenininha e tal, normalmente isso já ajuda bastante, mas em adulto também. Entre as duas escápulas, escápula é a antiga omoplata, aquele osso que tem bem nas costas, que é a asa, né, que a gente chama, né? São dois, aqui como se fosse... tá, no meio. Como se fosse atrás do ombro, né? No a meio. gente tem como se fossem dois ossos, imitando uma asa, isso, né, nas costas. Entre esses dois ossos, como se fosse em cima da coluna, né? Você realmente aplicar uma pressão ou tapa, mas tapa, né? Para quebrar a intensidade do outro, né? Negócio, né, controlado, né? Mas bateria com uma mão, a outra mão apoia o peito pela frente? Aí... Isso, exatamente. Né? Isso, apoiando a pessoa, você aplica algumas batidas naquela região. A intenção realmente é transmitir alguma energia pelo pulmão, pela caixa torácica, né? Que possa facilitar com que você expulse esse alimento que está preso na garganta. Entendi. Quer dizer, a mão mais ágil tua aí, que quase sempre é a direita, mas tem uns canhotos também. Mas então, vamos imaginar que os destros, você põe a mão esquerda no peito da pessoa, né, para também... E aí a outra mão dá tapas, vê lá a intensidade, gente. Mas entre esses dois ossos é chamada asa, né? Que nós cortamos. Então é isso, né? E bate até liberar ou algumas vezes e para? Não, você pode bater algumas vezes, né? Ou fazer compressão mesmo, né? Apertar, né? Fazer movimento. Encosta a mão atrás e aperta, né? Ou uma batida, tá? Mas algumas vezes. Poderia ficar o dia todo fazendo isso, mas é que você vai perder tempo se essa manobra não der certo, né? A outra manobra, e essa é um pouco mais eficaz, talvez, né? Eu normalmente, poucas vezes eu tive isso frente a essa situação, mas eu apliquei essa manobra nas vezes que eu tive, e com sucesso, graças a Deus, né? Chama manobra de Heimlich. Heimlich é só para saber o nome, né? E eu guardei, não é porque eu sou bom de guardar nome, não, é porque eu faço associação com lincha. E aí consegue. Então, é uma manobra de Heimlich. Entendi. É uma técnica importante essa aí, se associa com alguma coisa, depois não esquece mais o nome, né? E essa consiste no quê, doutor? Em filmes. A pessoa, você identifica quem está engasgado, vai por trás dela e abraça ela por trás. Na altura do quê? Do peito, da barriga? Não, ela de pé ou sentada, você abraça ela por trás. As suas duas mãos, você vai colocar uma mão fechada, como se fosse um soco, né? Na boca do estômago. E a outra aberta, como se fosse a palma dando um pouco mais de firmeza nessa mão fechada. E faz uma pressão na boca do estômago no sentido para dentro e para cima, como se fosse uma letra J. Deu para entender? Então vamos lá. A mão vai na altura da boca do estômago fechada, a primeira mão. A segunda mão... Primeiro você abraça a pessoa por trás. Então, por trás. Uma mão como se fosse com um punho fechado, no caso da mão fechada, na altura ali da boca do estômago, e a outra mão aberta abraça essa mão que já está aqui fechada. Exatamente. E aí faz o quê daí para frente? Aí comprime com essa mão fechada, né? Comprime a barriga do indivíduo, né, na boca do estômago, para trás, em direção à coluna mesmo, né? Fazendo pressão para dentro do estômago e para cima. Então, porque a ideia qual é? Colocar pressão na boca do estômago para tentar ajudar que o ar acabe ajudando a expelir esse alimento que está na garganta. Então é como se eu aplicasse uma pressão, aí não é bater, tá? Aí é apertar, né?
para dentro, o estômago para dentro e depois para cima. Tá? Ah, entendi. Tá. A gente, em filmes é muito frequente, por exemplo, uma pessoa está eu não estou lembrando o filme agora específico, mas certamente não só vocês, como também os ouvintes já viram isso em algum filme. Os personagens estão num restaurante, alguém levanta, põe a mão no pescoço, né, que é o sinal meio clássico de estou engasgado, né? E alguém vai por trás, abraça por trás e faz pressões na barriga da pessoa. Chega às vezes até a levantar a pessoa do chão, né? É filme, né? Tá? E aí o alimento sai voando, vai parar do outro lado, às vezes é comédia, cai no copo de alguém, alguma coisa assim. Cinema é ficção, né? É essa a manobra que realmente eu tive que aplicar aí umas 2 ou 3 vezes e teve resultado. Deu bom né? resultado. Porque você joga essa pressão Entendi. para a garganta, né? E tem mais algum? Aí depois, né, já começa a chegar em situações um pouco mais invasivas, né? Que é aquela coisa de cortar o pescoço e tal. Mas aí já está no domínio dos médicos. Não, aí já está numa outra situação. Não. Vale a pena o seguinte, está no lugar público, a pessoa engasgou, você deu os tapinhas nas costas, não desengasgou, tentou essa manobra, não deu certo, quer dizer, passou 30 segundos, enquanto você continua fazendo essa manobra, aí essa de pressão no estômago você pode fazer indefinidamente, porque é a melhor que você pode oferecer naquele momento. Entendi. Peça imediatamente para alguém ligar para SAMU. Chama o SAMU, porque aí daí para frente é coisa para os médicos. Mas continue fazendo aquela... Continua fazendo. É muito melhor você acionar o quanto antes o SAMU e o SAMU chegar lá e, olha, não precisa mais, do que você ficar esperando 2, 3 minutos para acionar e quando o SAMU chegar, falar, não adianta mais. É verdade. Vamos eliminar as dúvidas de ouvintes também num ping-pong rápido, se tiver alguma pergunta restante. Então, a gente vai de forma ágil, tanto na pergunta quanto na resposta, mas sem deixar os ouvintes serem atendidos. Pois não, Felipe? Doutor, a Margarida Linardi, ela falou que toda vez que ela toma água quente, ela começa a soluçar. Isso é normal? Olha, os extremos de temperatura, tanto muito frio quanto muito quente, eles podem causar soluço sim, né? Também por dilatação gástrica, né? Então, isso pode acontecer e não necessariamente patológico. Mais uma vez, a não ser que extrapole o tempo. Vamos dizer assim, um dia, vai. E seria tanto a água quente quanto a água gelada? Isso. Isso, a água fria também pode atrapalhar, gelada. Mais alguma? A Roseli Portolani falando que o filho dela com 11 meses acabou engasgando com um pedaço de copo descartável. Quase morreu, chegou no pronto-socorro roxo. Nesse caso, em crianças, a manobra de Heimlich ela é um pouco diferente, né, doutor? A manobra de Heimlich é mais em adulto. Criança, aí o que você pode fazer? A pressão nas costas e se é bebê, meses, até segura a criança de bruços e com a cabeça um pouco mais baixa do que o corpo, enquanto você faz essa pressão nas costas. Ok. Aqui ficou alguma pergunta com você, Adalberto? Dessa Cristina Machado, gostaria de saber se é normal uma pessoa engasgar e em seguida espirrar por muitas vezes. Toda vez que ela engasga, ela acaba espirrando, doutor. Olha, na verdade, só se na hora do desengasgue você tiver a subida, isso pode acontecer, de algum resto alimentar para o nariz, né? Às vezes a gente, quando está comendo alguma coisa ou bebendo alguma coisa, volta um pouquinho pelo nariz, e aí você irrita o nariz e espirra, né? Ou como uma reação natural, não significativa. Na pergunta dela, o que me chama mais atenção é o seguinte, ela engasga muitas vezes. Bom, engasgar muitas vezes é que nem um soluço contínuo, isso não necessariamente é normal, né? Ou a pessoa sempre come muito rápido e é rotineiramente desatenta e descuidada, aí eu sugiro que coma com mais calma, ou ela pode ter algum probleminha na deglutição que vale a pena ser visto. Alberto? Doutor, engasgar com a saliva, doutor, o que pode acontecer? O que fazer nesta hora? Qualquer tipo de alimento ou solução que você engasgue, a consequência pode ser a mesma, né? Obstrução de vias aéreas, né? E falta de ar, etc. A conduta também é sempre a mesma, seja saliva ou alimento. O líquido normalmente é bem mais fácil de você desengasgar do que o sólido. Um pedaço de carne é mais difícil do que a saliva, né? Mas os cuidados, né, a manobra é a mesma para engasgar. Doutor, tinha aqui uma pergunta de uma pessoa que tem sangramento de nariz, a outra pessoa que tem dor ou zumbido aí que não.
Gente, eu acho que aí é bom vocês procurarem um médico, é muito específico e está meio fora do contexto da entrevista aqui. Eu acho que nesse caso de vocês dois aí, dessas perguntas, é o caso de levar num médico para entender melhor essa questão do sangramento constante e tal. Aí melhor que o médico veja isso pessoalmente. Vocês não acham, não? Né? Então procure um médico, minha senhora, aí no caso, e o rapaz que era do que é dor de cabeça que ele falava? Ele disse que ele tem um zumbido na cabeça. Então aí é melhor procurar o médico diretamente, porque o teu caso é já uma outra situação que é melhor que o médico investigue. O sangramento, né, sempre pede uma avaliação um pouco mais detalhada, né? Eu já imaginava isso e também o contexto aqui seria mesmo o soluço e o engasgo. A entrevista foi ótima, aprendemos um monte de coisa. Vamos guardar isso na memória direitinho, porque numa eventualidade você pode ajudar alguém, ou a si próprio, porque isso pode acontecer com todo mundo. Muito obrigado, doutor Valmir. A entrevista foi excelente, aprendemos muito com o senhor hoje. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, foi um prazer, como sempre. Viu? O prazer foi nosso também. Grande abraço, doutor Valmir.